Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Messi. Hoje eu vou fazer um projeto aqui que é um suporte para grosas e limas, tá? Esse suporte vai ser feito de madeira, uma madeira fina. Eu vou utilizar uma madeira aqui que eu acredito que seja Angelim, essa madeira, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Que era uma madeira que é utilizada aqui no assoalho aqui da minha casa, tá? E foi guardada há mais de 20 anos e está aqui jogada, eu vou utilizar ela, tá? Então vou fazer um corte aqui, vou fazer as marcações, vou fazer as furações para colocar as grosas e as limas, né? E eles vão ficar encaixados assim, tá? E eu vou mostrando para você o passo a passo então, tá? Eu vou cortar aqui a madeira e vou mostrando o passo a passo para vocês, tá bom? Pessoal, eu fiz o seguinte, eu medi aqui com um paquímetro o lugar onde eu quero que a ferramenta pare, tá? Que ela não desça. Então aqui, ó, nessa aqui tá dando 28,7, tá? Nessa parte aqui. Eu medi as outras também já e deu uma média de 28, 30, não abaixou mais do que 28, tá? Então eu peguei uma broca Forstner, tá? Poderia ser uma serra copo, mas a minha serra copo ela é um pouco maior e vai ficar muito grande, pode cair a ferramenta. Então essa broca aqui, ela deu 24,6, 24,7. Tá? Então assim, vai ter um pouquinho de jogo, pode ter até os seus 26 milímetros que não vai dar problema nenhum, porque ainda vai travar aqui, tá? Então eu vou fazer a marcação na tábua, vou fazer o corte da tábua, a marcação da tábua, onde vão ficar os furos, que eu fiz um cálculo aqui, vou colocar mais ou menos de 5 em 5 centímetros e volto a mostrar para vocês. Pessoal, eu cortei aqui, tá? Na medida de 70 centímetros, tá? Eu tinha 70 centímetros, cortei aqui e fatiei. Como essa daqui era de assoalho, ela tinha macho e fêmea, tá? Então eu tirei a parte macho, porque eu não vou ter utilidade essa parte, então para mim eu tirei, cortei ela, deixei só a parte da fêmea que vai ficar como? Vai ficar para dentro, então não vai ficar aparecendo, tá? Então assim, vai ficar dessa forma mais ou menos aqui. Assim, tá? E essa parte eu vou fazer furos aqui, ou 2 furos eu acho, ou 3, e vai parafusado na parede. E aqui em cima vão os furos para colocar as grosas e as limas, tá? Eu vou passar tupia aqui para dar um acabamento mais bonito e vou lixar ela também, tá? Aí depois que eu fizer eu mostro para vocês também como tá ficando. Eu cortei aqui, tá? Passei a tupia, né? Nessa parte. Essa parte é a parte que vai ficar com os furos, onde vão colocar as grosas e as limas. Essa parte eu também passei tupia, ela vai ficar na parte de baixo. Embaixo assim, tá? Vai ficar na parte de baixo assim. Para mim poder fazer a furação que vai ficar fixa na parede, tá? E aí eu tive uma ideia, porque assim, como eu reaproveitei ela, tô tentando reaproveitar bastante dessa madeira, eu não vou tirar essa parte da fêmea aqui, tá? E se eu usasse dessa forma e colocasse assim, ficaria meio esquisito, vai ficar parecendo essa fresta aqui, meio estranho. Então o que eu vou fazer? Eu peguei o macho que eu tinha cortado, que eu tinha separado, tá? Do outro lado, né? E vou encaixar nessa daqui da fêmea, tá? Eu lixei ele já e vou colar ele aqui dentro. Então assim, ele vai ficar quase imperceptível e vai tampar o furo da fêmea, da parte de trás aqui, tá? Vai ficar uma frestinha de nada aqui, pra mim isso não faz muita diferença. É até legal para eu saber que foi feito com isso, né? Vai ficar aparecendo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer as furações e os rasgos, que eu vou fazer um rasguinho em cada furação, né? E aí eu volto a mostrar para vocês também. Pessoal, eu fiz aqui a colagem daquela parte do macho, tá? Na peça. Coloquei aqui os grampos, né? Eu passei cola, coloquei os grampos e deixei secar, tá? Agora eu vou soltar os grampos e assim, eu tava uma ideia de usar a broca Forstner para fazer as furações dos encaixes das limas e as grosas, mas eu vou usar uma broca chata dessas da Bosch aqui, tá? Que tem um apêndice roscado. Ela ajuda bastante nesse tipo de furação e fica mais limpo também em volta. Então, assim, vai ficar mais interessante. Eu vou usar uma broca de 25 milímetros, tá?
Então assim, eu vou soltar agora os grampos, tá? Que ficou assim, ó. Eu vou soltar os grampos e depois eu vou fazer a marcação e a furação para encaixar uma peça na outra. E aí, pessoal, eu fiz aqui as furações, tá? Ficaram, eu marquei 5 centímetros, tá? De uma para outra. Então assim, eu fiz as furações com uma broca Forstner mesmo, tá? Eu até iria usar a broca de apêndice roscado. Eu cheguei até a fazer o teste com aquela Bosch que eu mostrei para vocês. Só que, como ela vem puxando, ela acaba quebrando o fundo quando vai vazar. Então a broca Forstner, para esse caso aqui, para esse tipo de uso, ficou melhor. Dá um acabamento bem melhor, ele não quebra a parte do fundo, você não tem que colocar uma madeira por baixo para segurar as fibras, para não estourar. Não precisou disso. Na verdade, assim, você pode até colocar, né, para não ter o perigo mesmo, de acabar estourando, né, sem querer. Se você pressionar muito forte, pode realmente estourar as fibras assim. Mas se você fizer de leve e tal, com paciência, ele não estoura. Mas nesse caso, se você tiver uma madeira de sacrifício, coloca por baixo, trava tudo, faz um sanduíche com a madeira de sacrifício por baixo para fazer a furação. Chegou na madeira de sacrifício, para de furar. Então assim, ficou esses furos aqui. Agora, como eu tenho ferramentas que são mais largas do que os buracos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir em cada uma frestinha aqui para entrar a ferramenta assim e depois virar ela ao contrário e caber lá dentro. Então eu fiz aqui um gabaritinho de um pedacinho de madeira que eu tinha aqui. Eu fiz no mesmo tamanho da furação, tá? Usei a mesma broca Forstner e medi aqui um tamanho X, tá? Para entrar assim, ó. Eu fiz o tamanho eu fiz a olho, tá? Eu não marquei, tá? Aqui, ó, virou, encaixou, entendeu? Vocês entenderam como funciona? Sim, ó. Entrou aqui, soltou, encaixou. Então vai ficar dessa forma, todos os buracos aqui, tá? Porque assim eu posso usar peças que são mais largas, né? E sem ter esse tipo de problema. Então, assim, eu fiz o gabarito para mim não errar, cada um ficar um do lado, outro do outro corte. Eu vou colocando em cima deles, vou fixar, vou prender ele com o grampo de aperto rápido e corto com um serrotinho japonês. É lógico, se não tiver um serrote japonês, pode ser um serrote normal mesmo, de costa, tá? E esse aqui é um serrote japonês. É bom desses serrotinhos, esse é o modelo Flush, tá? É um modelo duplo, de dente duplo, ele faz cross-cut e hip-cut, tá? Então assim, que é cortar assim, tá? Com os dentes menores ele corta assim, e com os dentes maiores para cortar topo assim, ó, tá? Na parte daqui para cá. Então assim, esses serrotes são bons por quê? Porque eles têm a lâmina muito fina. Esse aqui, se eu não me engano, tem 0,3 milímetros de espessura. Então você vê que ele é até bem maleável. É um serrote muito bom para fazer esse tipo de coisas, para cortar cavilha e tal. E eu vou usar para fazer esse tipo de encaixe aqui, que para mim vai servir legal. Então eu vou fazer os cortes, depois eu mostro finalizado aqui os cortes. Pessoal, eu fiz os cortes aqui, tá? Então, agora as ferramentas vão entrar dessa forma, tá? Então, assim, pode ter uma ferramenta um pouco maior que vai caber aqui dentro da mesma forma. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as furações para encaixar essa parte aqui, que essa parte aqui que ela é? Ela é uma parte que vai fixar aqui para furar essa parte que vai ficar presa na parede, tá? Então assim, eu vou fazer 3 furos aqui, tá? Daqui, aqui assim, ó, um aqui, um no meio e outro aqui. Eu vou rebaixar um pouquinho eles com a broca Forstner
para ficar mais para dentro e futuramente depois eu poder tampar ele com cavilhas e não ficar aparente. Pessoal, eu fiz aqui as furações, tá? E a furação de baixo, eu baixei ela com a broca Forstner, tá? Para o parafuso ficar lá dentro e no futuro eu poder colocar uma cavilha aqui da mesma cor da madeira e não aparecer mais esses buracos com os parafusos dentro. Então essa parte aqui, ó, travou, né? Essa parte de cima, tá? Nela, ó, furou. Eu fiz 3 furos, tá? Coloquei parafuso por dentro. Não usei cola nesse caso aqui, poderia ter usado cola, mas eu não usei. E fiz dessa parte aqui 2 furações para colocar ela, para fixar na parede agora. Eu baixei também com a broca Forstner, porque também eu quero fazer esse mesmo acabamento no futuro. Cortar uma madeirinha aqui e colocar e não enxergar tanto esses buracos. Tá? Agora eu vou dar um acabamento, tá? com stain. Vou dar uma leve lixada aqui, apesar que eu já lixei bastante, mas vou lixar um pouquinho mais em algumas partes e vou dar um acabamento com stain. E aí eu mostro como eu finalizei a peça aqui, passei stain nela, tá? Então ainda está um pouco úmido e por isso tem esse brilho ainda. Depois ele vai ficar bem opaco, sabe? Um aspecto bem da cor da madeira, né? Mais escuro, né? Então achei que ficou um projeto bem legal, tá? Eu vou finalizar depois e vou colocar uma imagem da peça instalada na parede para vocês terem uma ideia como ficou direitinho ela instalada, tá? E é isso aí, pessoal. Eu agradeço por todo mundo ter assistido aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou fazer um vídeo novo toda semana para vocês aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.